Amém, amados. Glórias a Deus. Quantos estão felizes? Queridos, a Bíblia diz que Deus nos deu óleo de alegria em vez de pranto. Isso é um segredo muito precioso para nós. Porque muitas das vezes a nossa alma está querendo chorar. Muitas das vezes estamos angustiados. E ninguém está livre disso. Muitas das vezes estamos aflitos. Muitas das vezes estamos confusos. Estamos com tanta confusão na mente e tão sem direção que a gente perde até o senso de identidade e de propósito. E é sobre isso que eu quero falar hoje, que eu quero ministrar para vocês. Porque todos nós queremos ter um senso de propósito, um senso de identidade. E nós falamos de identidade, nós estamos falando da nossa identidade em Cristo, porque cada um de nós temos a nossa identidade terrena, mas nós sabemos que nós fomos crucificados com Cristo, isso é um fato. E essa é a verdade que nós carregamos, essa verdade que nós temos em Cristo. E é nisso que nós estamos, por isso nós estamos aqui, para sermos edificados. Agora, queridos, essas angústias, essas confusões, são fortalecidas por um sistema que eu falo que é o sistema babilônico. O que é esse sistema babilônico? A verdade é um espírito que governa as nações, é um espírito que rege as nações, desde Gênesis. Começa a falar sobre a Babilônia, sobre a Babel. Quando já ouviu falar na Torre de Babel? Todos nós já ouvimos falar. O surgimento dessa torre já aponta para uma realidade que existe no mundo hoje. Porque qual era o fundamento da construção dessa torre? Venham e vamos fazer. Eles começam em querer fazer. Percebam que a Torre de Babel começa com um façamos. Ao contrário do reino de Deus, ao contrário da Nova Jerusalém, que é eu farei, eu porei, eu estabelecerei, Deus falando. Amém? E é muito importante nós entendermos e compreendermos isso, porque toda essa confusão que vem para as nossas vidas vem de Babel. A própria palavra Babel significa confusão. Como surgiu? Vamos fazer uma torre que ela toque os céus, de forma que o nosso nome seja célebre, seja conhecido, o nosso nome seja exaltado. Queridos, e essa é o fundamento da construção dessa torre e é o fundamento da Babilônia. É a exaltação própria, é a glória humana. E esse desejo, ele está comum em todos os homens. Nem nós, que somos a igreja, estamos livres desses sentimentos. De desejo de ser elogiado, isso é muito bom, de sermos aceitos, amados, honrados. Mas existe uma dose de equilíbrio em tudo isso quando nós sabemos que a glória é dada a quem trabalha. Amém? Se o fazer a torre, edificar uma torre, é o homem trabalhando, então a glória é de quem? A glória do homem. Sempre é a glória do homem. E esse é o fundamento da Babilônia. Entende, irmãos? Jesus ele fala no Evangelho de João, capítulo 5, sobre os fariseus que buscam os elogios dos outros. Eles buscam a glória do homem e não a glória de Deus. Por quê? A Nova Jerusalém, o reino de Deus, é estabelecido pela glória de Deus, queridos.
Nós estamos aqui por causa dessa glória. Nós vivemos por causa dessa glória. Nós existimos para exaltar a glória de Deus. Você foi chamado por Deus, você foi convidado por Deus para participar dessa glória. E Deus não escolheu aqueles que podem se gloriar em si mesmo, ainda que nós temos algo que nós nos gloriamos em nós, mas nós fomos chamados para nos gloriarmos apenas no Senhor. Isso é importante, queridos, porque como cidadãos da Nova Jerusalém, você vai ver que a palavra Jerusalém, que é de Jerusalém, e esse Shalem no final é de Shalom, de paz. É o que rege, essa paz é que rege o coração dos seus cidadãos. De quem é da Nova Jerusalém? O contrário de confusão, Babel. Entende? E hoje a gente é tão bombardeado com tantos assuntos, são tantas informações, a internet está recheado, e nós não temos, às vezes, um senso de identidade, de propósito, e muitas das vezes nós ouvimos uma coisa pode comer, outra não pode, de repente aquilo que pode comer não pode mais. É um sistema governando todas as coisas. E isso é muito ruim, porque a gente ouve diversos assuntos sobre o evangelho, outros criticam a hipergraça, outros não sabem o que é hipergraça, outros falam da lei, outros falam da mistura. Então é tanta realidade, queridos. Nós precisamos estar estabelecidos numa verdade. Nós estamos aqui para crescermos, para sermos maduros a ponto de não sermos levados por ventos de doutrina. O seu chamado é crescer, avançar, ser estabelecido, ser enraizado no amor de Deus, de tal forma que a sua vida é só para gratidão, para agradecer. Por isso que em Colossenses capítulo 2 diz, assim como vocês receberam a Jesus, assim também andai nele, enraizados, sobreedificados, confirmados na fé, crescendo em quê? Ações de graças. Se eu cresço em ações de graças, é que eu estou reconhecendo o agir de Deus na minha vida. Se eu estou crescendo em ações de graça, é que eu estou reconhecendo o agir do Senhor. Assim como houve, quando Deus percebeu o coração daqueles homens construindo Babel, e Deus falou, olha, esses homens são um, eles falam a mesma língua, e tudo que eles intentarem fazer, eles vão conseguir. E queridos, e a construção de torres não é sinônimo de sucesso. A construção de várias coisas não é sinônimo de sucesso. Tem muitas das coisas que a gente está vendo e não é sucesso para Deus. Percebam? Isso a gente pode encontrar lá em Gênesis capítulo 11. Mas em Gênesis 12, Deus chama uma pessoa. Ele chama Abraão. Abraão, homem de 75 anos de idade, sem perspectiva. A sua esposa estéril, com 65 anos de idade. Ele fala assim, de ti eu vou te fazer uma grande nação. Reis vão proceder de ti. Através de ti eu vou constituir o meu reino. E é da descendência de Abraão que viria Jesus e que veio Jesus. Entenda que Deus, ele age de uma forma muito contrária, enquanto lá um homem chamado Nimrod está se batendo no peito, e a Bíblia diz que ele era um poderoso caçador. Deus está escolhendo lá para estabelecer o seu reino um homem fraco. Um homem que não é. Porque Deus tem prazer em que aqueles que não são, sejam aquilo que ele é. Você foi chamado para ser aquilo que Deus é. Entende o seu chamado? Quando Moisés é chamado por Deus para ir libertar o povo de Israel, lá no Egito, Moisés fala, Senhor, eu não sei falar.
Alguns dizem que ele era gago. E Deus fala, quem é que fez a boca? Quem é que vai fazer essa obra? Quem é que vai agir? Entende? A nossa confiança não pode estar em nós. E é desse lugar que surgem as angústias. É desse lugar que surgem as aflições. É quando você não vê capacidade em você de realizar algo. É quando você não vê habilidade para fazer algo. É quando você está diante de uma tribulação, de uma situação tão terrível que você não sabe como agir, o medo, o pavor toma conta da sua vida. E aí que nós encontramos a graça. Porque Jesus, ele continua falando como ele falou com o apóstolo Paulo. A minha graça te basta. Você pode dizer para você mesmo, a sua graça me basta. Aí ele diz assim, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso traz descanso ou não, irmãos? Isso arranca as aflições e as angústias pela raiz. Porque a confusão, a aflição, a angústia vem desse lugar em que você acredita que é você que resolve as coisas, é você que tem que fazer, é você que tem que realizar. Quando você foi chamado para depositar a confiança naquele que te fortalece. Paulo diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Cara, isso é maravilhoso. Então, quanto mais você não é algo, mais você pode ser daquilo que Deus é. Quanto mais você é fraco numa área, mais o poder de Deus se torna evidente naquela área que você é fraco. Queridos, o Evangelho é isso. O Evangelho é o poder de Deus em ação. Poder de Deus em ação não apenas para curar, mas para agir naquela área em que você se sente angustiado, aflito, confuso. E Deus te convidou para trilhar uma jornada da angústia, da confusão para a paz. Deus te chamou para sair da Babilônia e para ir para Nova Jerusalém. Não é algo que você faz simplesmente quando você morre, não. Em Hebreus capítulo 12 diz que nós temos chegado a Nova Jerusalém, ao Espírito dos justos aperfeiçoados. E isso é maravilhoso. Nós temos chegado ao Monte Sião. Você não está subindo, eu quero subir ao Monte Santo de Sião. Não, você já está lá por causa de Cristo. Você não tem que escalar essa montanha. Você foi colocado nessa montanha em Cristo. E isso é maravilhoso, queridos, porque entenda que no momento que você recebe essa ministração e você se abre para essa verdade do Evangelho, porque o fundamento da Nova Jerusalém é a justiça de Cristo, é aquilo que Ele fez. Na Nova Jerusalém não haverá o sol, porque é a glória do Senhor quem brilhará. Queridos, que é o homem sem o sol na natureza, sem força, sem energia, sem suporte, sem força para os seus ossos, sem cura de doenças. Mas entenda que Deus te chamou para experimentar da glória dele hoje. É hoje. O sol da justiça raia sobre nossas vidas nessa noite. O sol da justiça raia sobre nossas vidas, fortalecendo as áreas onde há angústias. E o seu chamado é crer. Se crer, verás o quê? A glória de Deus. É para agora. Se você crer, você já começa a ver essa glória atuando na sua vida, agindo na sua vida. Agora, queridos, entenda que eu quero mostrar para você onde eu vejo essa jornada.
essa jornada de Babilônia para Nova Jerusalém. Da confusão, Babilônia significa confusão, para Nova Jerusalém, que é a paz. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 1 até o versículo 5. Eu acho que eu falo esses versículos. Se eu for olhar as minhas mensagens, eu acho que todas as minhas ministrações contêm esse versículo. E você pode me perguntar, por quê? Porque para mim essa é a raiz de onde eu extraio toda a seiva que eu preciso para viver. Você precisa extrair a seiva do reino. A seiva do reino não é extraída pela sua justiça própria, por aquilo que você faz, mas por aquilo que Jesus fez. E Romanos capítulo 5, versículo 1 diz assim: justificados, pois, mediante a fé. Nós temos o quê? Paz com Deus. Você tem shalom com Deus. Você tem plenitude com Deus. Você tem tranquilidade com Deus. Você tem provisão com Deus. Ter paz não é só um estado tranquilo, é plenitude, queridos. Quando nós ministramos graça e paz para a vida de um irmão, não é apenas um cumprimento formal e religioso. Não, é uma ministração. Eu estou ministrando graça e paz, meu irmão. Graça e paz sejam multiplicadas sobre sua vida. Queridos, tem tanto poder nessa ministração. Eu quero que nós saiamos desse lugar ministrando graça e paz, porque você tem essa graça e paz com você, mediante o conhecimento de Jesus Cristo. Você tem essa graça e paz abundante na sua vida, enquanto mais Jesus é revelado para você, mais graça e paz é multiplicado na sua vida. Isso é maravilhoso, isso é grandioso. E ele diz assim, olha, nós temos essa justificação que nos dá a paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça. E aí está um grande segredo na qual estamos firmes. E nós precisamos estar firmes nisso, porque nós somos fortemente bombardeados para sair da firmeza dessa justificação. Porque é a raiz. O diabo não quer ver você frutífero. E como que o reino das trevas, sabendo de toda essa verdade, vai fazer com que você não seja frutífero, te arrancando dessa raiz, te estabelecendo a sua justiça própria, acreditando que você tem aquilo que merece. Queridos, se eu digo que eu tenho o que merece, então Jesus teve o que mereceu. Então Jesus merecia a cruz. Jesus merecia a condenação. Jesus merecia a morte. Merecia, irmãos? Não. E a justificação é isso. É nós recebermos aquilo que nós não merecemos. Por isso que você tem paz. Você pode... graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Porque a Bíblia diz que Jesus não pecou, não havia nele pecado, mas ele foi feito pecado na cruz. E o que houve na cruz? Você se uniu a ele. Houve uma fusão, uma união. Jesus não poderia ter morrido se você não estivesse nele. E você recebe toda essa verdade quando você crê. A Bíblia diz que pela graça nós somos salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom, é presente. Começa a desatar
esses laços do presente do maravilhoso sangue de Jesus Cristo, da obra perfeita da cruz. Eu sei, você já desatou para a sua salvação, mas, queridos, todos os dias nós precisamos de reconhecer que nós somos presenteados por Deus. Reconhecer essa graça na nossa vida, mesmo quando nós erramos, mesmo quando nós falhamos. Porque ele diz aqui que essa graça estamos firmes, e eu estou firme nisso, e eu me glorio na esperança da glória de Deus. Paulo, ele disse que todos pecaram e ficaram separados. Em outras versões, carecem da glória de Deus. Assim como o homem carece do sol, nós carecemos da glória de Deus. Lógico, no nível muito maior. Sem sol não há vida. Amém? Vocês sabem disso, né? Sem sol não há vida. Acabou a vida. Você sabe que, ainda que nós estamos usando o ar-condicionado aqui, porque está quentinho, alguns sentem frio, mas isso tudo é por causa da existência do sol, queridos, que aquece. Agora, quando nós estamos nos sentindo frios, espiritualmente, emocionalmente, é porque nós precisamos olhar e nos abrir para a glória de Deus, para aquecer a nossa vida. O problema é que o homem quer aquecer a sua vida com a glória do homem. E essa glória não transforma. É um paliativo. Você vai sempre precisar de que alguém te elogie. Você sempre vai precisar de uma curtida. Você sempre vai precisar de um tapinha nas costas. Você sempre vai precisar de todas essas coisas que são paliativas para a alma do homem. Mas a glória de Deus, ela é eterna, permanente, transformadora, revigoradora, vivificadora. E quando Paulo fala que todos ficaram separados da glória de Deus por causa do pecado, em sequência, em Romanos 3, ele fala, agora somos justificados gratuitamente por sua graça. Para quê? Para que nós venhamos nos gloriar, esperar na glória de Deus. O que a glória de Deus pode fazer com sua vida? Ela pode simplesmente ressuscitar aquilo que está morto. Ela pode te tirar de uma condição de angústia, ela pode te remover de uma condição de pecado, ela pode te remover de uma condição de escravidão, ela pode te remover de qualquer situação de perigo. A glória de Deus faz isso. Eu falei isso semana passada. Por isso que nós precisamos dessa expectativa. Porque você não tem condição de viver a vida de Deus sem essa glória. Não é algo extraordinário. Entende? Para quem é filho de Deus. Porque está disponível. A graça não é algo extraordinário. Sim, foi extraordinariamente estabelecida na cruz. Por causa do trabalho penoso de Jesus. Mas está disponível para todos os que creem. Amém? E isso é maravilhoso para nós. E nós precisamos ter essa expectativa. O que na minha vida, no meu casamento, na minha história, no meu ministério, e onde eu estiver, no meu trabalho, qual sentimento, o que está morto, aparentemente morto, que traz angústia. Queridos, a glória de Deus está aí para atuar. E Deus está assim, é isso, eu quero. Ninguém tem maior interesse de derramar a glória de Deus do que o próprio Deus em nossas vidas. Porque você foi chamado para ser vitrine dessa glória. Se você estudar Efésios, diz que nós somos predestinados para louvor da glória da sua graça.
Vocês ficam felizes com isso? Vocês têm uma expectativa com isso? Você tem uma esperança? Querido, você pode sair de uma condição de confusão, de tribulação, de angústia. A Bíblia diz que muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor nos livra de todas. Todas elas. E eu me glorio por isso. Nós passamos por muitas aflições. Agora vem a chave para tudo isso, ele fala assim, não somente isso, não somente eu me glorio na esperança da glória de Deus, mas também eu me glorio nas tribulações. Aí é para quem realmente vai andar por fé. Até aí as boas notícias, uau, eu só recebi, eu creio, eu espero na glória de Deus, de repente a fornalha é aquecida 7 vezes mais. E a sua decisão é fugir do fogo ou atravessar no fogo com o Senhor. A sua decisão é passar pela prova e ser aprovado por causa dele em você, ou recuar. Não, dizer, não é isso. Aí você entra em confusão novamente e não trilha a sua jornada. Porque você vai ter que ultrapassar isso. Quantos passam por tribulações? Digam amém. Nós passamos, queridos. Jesus falou que no mundo tereis, mas não temas, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Queridos, não teve ninguém que passou por mais tribulações que Jesus. E ele não passou por causa dele. Ele não tinha motivos. Ele assumiu as suas tribulações. É ele que foi para o Getsemane, nos momentos angustiantes, suando gotas de sangue, de tamanho estresse, angústia, aflição e confusão. Orando 3 vezes, Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. E talvez, eu não estou com lenço aqui, mas talvez passando assim, ó, seu vestido limpando o sangue no seu vestido. De tamanha aflição que ele estava. E outra vez ele ora, e outra vez ele ora, porque a agonia que ele estava vivendo é o combustível para aquela oração naquele momento. Mas ele passou tudo isso por mim, por você, assumindo a nossa condição. A tal ponto de ir para a cruz, eu já falei sobre isso, e ser abandonado na cruz. Meu Deus, por que me desamparaste? Eu fico muito feliz por isso, porque é nesse momento de tribulação, queridos, que a sua fé é provada. 1 Pedro diz que a nossa fé é provada, assim como o ouro é provado no fogo. Nós precisamos saber passar pelo fogo. Vou passando pelo fogo, dando glória a Deus. Mas é pela glória, pela prova. Hoje ele não precisa mais de passar pela prova. Se você não quer passar pela prova, eis um convite. Vai lá fazer companhia para o irmão Lázaro. Mas nós estamos aqui para sermos aperfeiçoados, para sermos amadurecidos. A prensa vem, o Getsemane vem, mas as suas emoções vão estar lá turbilhando com angústias. E o que nós fazemos nesse momento é tão crucial, queridos. E a gente vai lá buscar as dopaminas, né, Renata? As dopaminas, aquilo que vai trazer um senso de recompensa na nossa vida, trazer um senso de vitória.
Queridos, mas a vitória você não conquista quando você passa pela prova. Vocês estão entendendo? Até o Shopee respondeu aí. A vitória. Meu Deus, por que eu perdi essa conexão? Ai, meu pai. Eu vou repetir, tem graça para repetir. A vitória você não conquista quando você passa pela prova. Porque você já passa pela prova mais do que vencedor. A Bíblia diz que nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Cristo, quando você recebe o amor de Deus na sua vida, você já se vê mais do que vencedor. Porque a sua vitória é a vitória de Cristo. E a vitória de Cristo é a sua vitória. Você não precisa de mostrar para ninguém que você é vencedor. Você já é mais do que vencedor por aquele que te amou. Você não precisa de aceitação, de aplauso, você não precisa de nada disso. Você não precisa de validação de ninguém. Você já foi validado, amado, escolhido por Deus. A quem Deus escolheu, Ele nos predestinou antes da fundação do mundo. Ele chamou, e quem chamou, Ele justificou. E quem justificou, Ele glorificou. A glória já foi derramada sobre os justos. Quando eu creio assim, eu estou dando um chute na Babilônia, que busca os troféus e as exaltações. Eu conquistei. Tudo bem, Deus me ajudou, mas eu conquistei. Eu trabalhei muito por isso. E não está errado, nós precisamos trabalhar. Mas, queridos, até o nosso trabalho não é na nossa força. Paulo, ele fala assim, eu trabalhei muito mais que todos, mas não eu. Porque olha o senso de identidade e propósito de Paulo. Porque pela graça de Deus eu sou o que sou. E por isso eu trabalhei muito mais que todos. Queridos, somente alguém da Nova Jerusalém pode falar assim. Paulo, ele fala em Filipenses capítulo 3, irmãos, olha, eu julgava como lucro todas as minhas conquistas. Fariseu, irrepreensível contra a lei, irrepreensível de acordo com a lei, doutor da lei, crescido aos pés da melhor faculdade da Harvard da época. Quantos que cursaram a Harvard dá vontade de colocar assim um status? Harvard, cursei na Harvard. Paulo, ele pegou tudo isso, embrulhou, fez um bolinho de papel, jogou para cima, igual eu faço assim, mato no peito e jogo na lata de lixo. Por quê? Ele fala, não tendo justiça própria que vem pela lei, mas a que vem pela fé, a fim de o conhecer. Queridos, nós somos chamados para conhecer. Conhecer Jesus. E o poder da sua ressurreição, o poder da sua glória. Paulo tinha motivos para desejar isso. Todo homem tem motivos para desejar a glória de Deus na sua vida, mas nem todos querem abrir mãos dos seus status de glória, conquistadas pelo seu próprio trabalho. Vocês me entendem? Mas ele falou, eu quero conhecer, porque é muito mais sublime a glória de Deus atuando na minha vida do que os homens, o respaldo dos homens, a glória dos homens. Cristo, não é fácil isso.
Porque você às vezes investe tanto em tantas coisas e é difícil aquilo que você investiu a sua força, você entregar. Vocês me entendem? Se imagine quando Abrão é convidado para entregar Ismael, porque Ismael primeiro precisou ir embora, despedir Ismael. Ele chorou amargamente, porque Ismael foi resultado do seu trabalho, mas não da promessa de Deus. Mas quando Deus chama e faz um convite, Abraão, pega o teu filho, e aos olhos de Deus, o seu único filho, eu quero que você leve ele ao monte para sacrificá-lo. E Abraão faz assim? Sim, Senhor. Porque Abraão sabia que aquilo não foi o trabalho dele. O filho não era dele. O filho era de Deus. Quando aquilo que nós conquistamos, a gente acredita que é nosso. Por isso que às vezes a gente tem dificuldade de entregar dízimo, de ofertar, de fazer doações, de entregar a vida, porque a gente acha que tudo é nosso. Mas quando a gente acredita que tudo é de Deus, a gente passa a ser mais liberal na vida. Vocês estão me entendendo, irmãos? Aí a gente agarra. Agarra, quem agarra é a carne. Eu não vou deixar ir embora. Mas Isaac, sim, Senhor. Foi o Senhor que deu. E o Senhor é poderoso para ressuscitar meu filho. Vamos. E está lá Isaac carregando a lenha, acredito que na sua cacunda. E nas mãos de Abraão, o cutelo, o fogo. Isaac fala para Abraão: pai, está aqui a lenha, está o cutelo aí, o fogo, mas onde está o sacrifício? E Abraão responde: Deus proverá. E Deus proveu. O sacrifício perfeito que foi sacrificado no nosso lugar, para que você fosse abençoado. Queridos, tudo nós temos por causa dessa glória. Deus quer fazer com que nós sejamos mais liberais na nossa jornada de fé. Que nós adoremos mais, louvemos mais, saibamos mais nos render, queridos. E parar, agarrar, achar que aquilo tudo é nosso. Não, tudo é de Deus, queridos. Tudo veio dele, por ele e para ele. Se tirar Deus da nossa vida, não sobra nada, queridos. Mas nós ficamos agarrando como se nós fôssemos cidadãos daqui da Babilônia. A Bíblia diz que Abraão escolheu viver em tendas, porque ele sabia que o fundamento da sua cidade não era daqui. É uma figura daquele que acredita que é da Nova Jerusalém. Queridos, não basta nós falarmos que cremos nisso, mas a nossa vida vai demonstrar isso. Nós vamos resplandecer essa verdade. A nossa liberalidade, a nossa paz, a nossa... ser mais liberal, doador, abençoador do reino, abençoador das pessoas. A Bíblia diz que mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe, queridos. Como que nós somos agraciados por Deus, mas nem sempre nós, de fato, nós cremos nisso, mas o Espírito Santo está trazendo essa verdade nos liberta. E olha que eu estou apenas na jornada da glória nas próprias tribulações. Porque a jornada continua. Ele fala assim, sabendo que a tribulação produz
perseverança. A perseverança e a perseverança, experiência. É um caráter maduro que passou pela prova. Não é menino, não é criancinha, não é bebê. E nós devemos desejar isso. Queridos, será que nós, se fosse abrir os olhos espirituais, nós não estaríamos com chupeta na boca, tomando uma madeira? Fica a reflexão. Que reclama de tudo, que na hora da prova deixa de crer, que vive apenas pelas emoções. Não, queridos, porque para você se gloriar nas tribulações, você precisa fazer um governo na sua mente. Peraí, eu não sou governado por as emoções. Hoje, quando estava vindo para cá, não estava com vontade nenhuma de cantar no carro, mas eu propositalmente louvei com toda a minha força. Você entende, queridos? Isso é sacrifício de louvor. E Deus se agrada disso. Porque você não louva porque eu estou sentindo vontade. Isso é criancice, queridos. Ah, eu estou com vontade, então vou fazer. Ah, não estou com vontade, então não vou fazer. Não, querido, você vai fazer sim. E nisso vai haver maturidade para você. Eu abro mão, eu vou. Eu me dou, me sacrifico. Pastor, nós somos a graça, então a graça que me faz fazer isso. Amém, queridos? Porque na hora da prova, você está lá igual Sadraque, Mesaque e Abednego. Quem está do lado? Quarto homem da fornalha. Eu creio que eles estavam dançando. Eita glória, Jesus! Deixa entornar tudo, Jesus. Está chegando o altar novo para nós aqui. Eu não vou deixar de pular porque esse negócio está bambeando, não. Vocês me entendem? Em breve nós vamos ter um negócio de cimento aqui. Esse negócio de fundamento frouxo não serve para nós, não. É isso que o fundamento frouxo faz, que balança a nossa vida. Cara. Nós ficamos balançados. Mas quem é da Nova Jerusalém tem um fundamento firme. Vocês estão me entendendo? Assim que eu gosto, Espírito Santo. Aí ele fala aqui, e a experiência produz o quê? Esperança. Queridos, quem tem esperança quando está passando pela prova? Só quem tem expectativa na fé. Está enxergando a circunstância, está enxergando o vale de ossos secos. Mas profetiza no vale de ossos secos. Deus está gerando pessoas maduras. Por favor. Aí ele diz aqui, ora, a esperança não... Fala assim, confunde. Não há confusão nessa esperança. Não há Babilônia, não há Babel nessa esperança. Porque ela tem um fundamento firme. A Babilônia produz uma esperança confusa. Aí, quando você está passando por essas fases, você está crendo, queridos, no amor de Deus. Você não está experimentando o amor de Deus. Quantos que se sentem apaixonados, sentem o amor de Deus na hora da angústia? Ninguém, queridos. A angústia, ela avulta o sentimento de solidão. Parece que Deus está realmente lá no céu e você aqui na terra. Na hora da angústia, você pode estar cercado de pessoas, mas você se sente sozinho.
Mas a Bíblia diz, aí nós temos que estar no que está escrito. Deus é socorro bem presente. Fala assim, bem presente. Na hora da angústia. Aí não é o que você está sentindo, é o que você está crendo. Você acha que eu aprendo essas coisas por causa de quê, irmãos? Porque eu vou lá, eu preparo a mensagem? Não, porque eu passo por isso. Mas o consolo de Deus que vem sobre minha vida me dá a oportunidade de consolar vocês. Eu estou aqui para consolar a vida de vocês. Eu estou aqui para ministrar consolo para a vida de vocês. Eu estou aqui para ministrar paz ao coração de vocês, que vocês saiam daqui voando na paz, nas asas do Espírito. Entenda, irmãos? Porque, olha só, quando você está aqui, a esperança não confunde, ele diz assim, o amor de Deus é derramado. Você entendeu? É palpável. É palpável. Você sente. Agora. Queridos, porque você creu, você viu. Quem crê, verá. Nós vamos ficar apenas na fé no amor de Deus. Você vai experimentar, porque o Espírito Santo é com você. E aí se torna a experiência do amor de Deus. Aí, queridos, a alma entra numa dimensão. Eita, Glaucia, eu estou junto com você, Espírito. Mas, enquanto ela não estava assim, dizendo, estou junto, você está dizendo assim, vem junto. Ó minha alma, porque você está triste e abatida. Espera em Deus. Confia nele. Você ministra a sua alma, você fala a sua alma, você diz, porque você sabe que o óleo de alegria derramado no seu espírito não é na sua alma, mas isso vai ser derramado na sua alma. Eu tenho gostado muito de ouvir, há algum tempo eu já gostava de ouvir sobre neurociência. Né? Então, uma pessoa que fala que, a Débora até já falou assim, se você faz assim, ó, sem vontade de fazer, o cérebro já vai entender, já vai enviar sinais de alegria. Ah, é isso aí, cara. Aí no dia mais angustiante você fala assim, eita glória, que o negócio tá bom demais, é muita alegria. E que oportunidade que nós temos de estar aqui, queridos, na casa de Deus, todo mundo junto. E mesmo todo mundo junto, alguns ficam assim, eu não estou com vontade de levantar a mão, de cantar. Não, porque você precisa, queridos, aprender a governar o seu corpo, sua alma. Que manda em você quem? É o seu espírito. O espírito é obediente. É isso. Agora, você me entende, queridos, que você ter essa expectativa na glória de Deus, eu creio que a glória de Deus, agora, nesse momento, eu sinto a glória de Deus. Eu já não estou falando pela fé. Eu sinto a glória de Deus aqui. Falo porque eu conheço o Aloísio, o velho, e conheço a glória de Deus no novo. Amém. Agora, você vê como que a religião é perigosa para que os homens não participem da glória de Deus, porque quando eu sou impedido de participar da glória de Deus por causa das minhas fraquezas,
eu tenho que agir pela força para receber a glória de Deus. Você tem que santificar para receber a glória de Deus. Você tem que fazer sacrifício. Você tem que buscar. Entende? Lógico que nós vamos buscar. Imagina uma pessoa que está presa num vício. Na cocaína, nas drogas, pornografia, seja qual vício que for. Se a pessoa tenta sair daquele lugar, mas aquilo cresce dentro dele. Mas quando ele aprende a olhar para Jesus, ouvir o Evangelho, o poder de Deus, essa palavra aqui, por exemplo. Eu creio que essa palavra aqui, aqueles que forem ouvir e estiver preso em vício, serão libertos no nome de Jesus. Aí deixa eu abrir uma aspas que eu não costumo fazer. Aproveita, curte, comenta e compartilha a mensagem. Então imagina, queridos, as pessoas tentando se sair de um vício, sair de um pecado, vencer um pecado, sem a glória de Deus, queridos. Ah, mas você tem que estar santo para participar da glória de Deus. Não é isso. Porque o que abre o caminho para a glória de Deus é a justiça que me é dada pela fé em Jesus Cristo. Quando você crê que você é justificado pela fé, e você diz, a Bíblia diz que com o coração se crê para justiça, e com a boca se faz confissão para salvação. Quando você fala, eu sou a justiça de Deus pela fé em Jesus, você abre a porta para a glória de Deus. Você abre a porta. E o que a glória de Deus faz? A glória de Deus opera na mesma forma que ela operou em Jesus, arrancando as correntes da morte que estava sobre ele, ressuscitando ele dentre os mortos. Por isso que Paulo fala, eu quero participar do poder da ressurreição. Queridos, quando tem glória de Deus, tem poder de Deus, não existe glória do homem. A justiça da fé anula isso. A justiça da fé é Deus agindo, é Deus estabelecendo, é Deus libertando, Deus curando, Deus ressuscitando. O que diz em Ezequiel 37, versículo 4 e 5? Quando eu vim ministrar essa mensagem, eu falei assim, eu acredito que essa palavra, assim, eu não vou conseguir ministrar ela toda. Existe... O pessoal fica brincando, o pessoal da edição aqui dos vídeos, quase que bateu o recorde é 1h22 de mensagem. O Senhor tinha mostrado um vale de ossos secos para o profeta Ezequiel. E Deus fala com o profeta Ezequiel que era um vale de ossos sequíssimos. Estava mais morto do que morto. E Deus aguça a percepção de Ezequiel, do profeta Ezequiel. Podem viver esses ossos sequíssimos? Porventura, você acredita que eu possa fazer isso? Aí, no versículo 4 diz assim, disse-me ele, profetiza a estes ossos, e dize-lhes, ossos secos, e hoje isso abriu o meu coração, ouvi a palavra do Senhor. Entenda. Tem todo sentido. Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. O que diz Gálatas 3, 5? Na NVI. Aquele que dá o seu Espírito e faz o quê? Milagres, opera dunamis, opera a glória de Deus em vocês, ele faz essas coisas pela prática, obediência à lei ou pela fé na mensagem que ouviram.
Deus dá o Espírito que opera em vocês libertação, transformação, cura. Que isso, Jesus? Isso é um sinal. Porque vocês estão ouvindo com fé. Aquieta-te. Aí, vocês entenderam, queridos? O que segunda epístola de Pedro diz? Eu estou respondendo a vocês que é pela glória de Deus que nós somos chamados para viver. É por ouvir o Evangelho. Deus quer operar a glória na sua vida, para que você ande, queridos, com cabeça erguida, fortalecido pelo Senhor, sem angústia, sem confusão, mas com a paz no coração, certo que o Senhor está com você e Ele te fortalece. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4 na NVT, diz assim: Deus, com seu poder divino, nos concede tudo o que necessitamos para uma vida de devoção. Em outras palavras diz, em outras versões, tudo que nós precisamos para viver e servir a Deus. Para servir a Deus eu preciso do poder. Para viver eu preciso de poder. E viver não é uma vida comum, terrena, babilônica. Viver uma vida celestial. Uma vida que glorifica a Deus. É um andar que o mundo está no pecado e você está sendo fortalecido por Deus para libertar o mundo dessa condição por causa da palavra que você carrega. Você está recebendo o poder de Deus. Ele diz assim, olha, para uma vida de devoção, como? Pelo conhecimento completo. Em outras versões, pelo conhecimento preciso daquele que nos chamou para si, por meio de sua glória e excelência, para nós participarmos da sua glória. Entende? Porque existe lá em Romanos capítulo 5:1, nós somos justificados pela fé, temos paz com Deus e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Se você está passando por um momento de angústia, adversidade, fraqueza, eu me glorio na tua glória, porque o teu poder se aperfeiçoa. Isso é fé, queridos. Aí ele continua falando assim, olha, e por causa de sua glória, faz por causa de sua glória. É por isso. E excelência, ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês o quê? Participar da natureza divina. Eu participo da natureza divina, o que acontece? Eu escapo da corrupção do mundo causado pelos maus desejos humanos. Aí imagina a pessoa que não conhece essa verdade e ela chega para o Evangelho, ela se converte a Deus com todo o amor no coração, mas de repente ela está passando por uma tribulação, aguça aquele sentimento de vazio, de angústia, de solidão, e ela quer buscar a sua dopamina nos vícios, ela quer buscar as suas recompensas, a sua carne avulta, porque ela está tentando sair daquela condição, eu estou tentando e não consigo. Quando Deus está falando, está convidando para participar da glória de Deus, porque crê nele. Cristo, faz todo sentido. Por isso que o Evangelho é o poder de Deus, não é a glória dos homens, não é a santidade dos homens. O Evangelho não é a santificação dos homens, não, é o poder de Deus para libertar o homem dessa condição. E nós precisamos desse poder para viver hoje. Eu estou precisando desse poder para ministrar para vocês. Eu vou precisar desse poder amanhã, depois da manhã, enquanto eu viver. Porque depois que eu for arrebatado, o poder já vai estar em mim completamente, no meu corpo, espírito, alma, por completo. E quando você ouve essa mensagem, você cessa as suas tentativas de santificação e você crê na santificação que vem por meio do Espírito.
Guarde isso. Isso salva vidas. Porque você descansa por dentro. E quando você descansa, Deus age. Você relaxa. Queridos, uma pessoa em paz, relaxada, ela flui no propósito e na identidade. Vocês estão me entendendo, queridos? Porque quem é da Nova Jerusalém, ele é da paz. Jerusalém significa ensino da paz, ou a paz habita em mim. Você pode dizer, a paz habita em mim? Mas eu vou terminar Ezequiel, e eu vou parar em Ezequiel. Ele continua no versículo 5 de 37, Ezequiel 37, dizendo assim: assim diz o soberano Senhor a estes ossos. Imagina que esses ossos sequíssimos é o que causa a sua angústia. O que causa a sua angústia? O que causa depressão na sua vida? O que causa aflição? O que te deixa engatilhado nos traumas, nas rejeições, nas situações que te deixam para baixo, se sentindo Zé Ninguém, alguém que não existe para Deus. E são esses ossos. E você é o profeta da sua vida. É você quem profetiza sobre você. Mas glórias a Deus que você está aqui, que eu posso também ministrar sobre sua vida. Eu posso profetizar da mesma forma sobre você. Para que os ossos sequíssimos ganhem vida. Para que aquilo que está morto ganhe vida. E você precisa apenas crer. Ele fala assim, olha, assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão... quem fará? O Senhor. Babilônia é? Façamos. Deus, a graça é? Eu farei. Aí ele fala assim, olha, porei tendões em vocês. Farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Assim profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto eu profetizava, houve um barulho, e não é esse aqui, na entrada das crianças. Vamos dizer que o barulho das crianças já é o barulho da glória de Deus. Faz uma conexão. As crianças já vão recebendo a profecia. Que eu nem cheguei na minha 1h30. Nem posso falar isso, a minha esposa... Ela já encerrou o trabalho lá. Ele diz assim, olha... Assim profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto eu profetizava, houve um barulho, um chocolhar, de forma que os ossos se juntaram, osso com osso. Imagina, naquele cemitério de ossos, osso com osso começou a se juntar. Queridos, Deus faz as coisas. Deus faz aquilo que a gente não espera, não imagina. Osso com osso começou a se juntar. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões, de carne, depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga que assim diz o soberano Senhor. Venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Queridos, Deus está trazendo vida para nós como igreja. Muitas vezes nós sentimos desanimados para vir à casa de Deus para adorar, servir. É porque é a ausência de vida. Mas o Espírito está soprando sobre nós e nos erguendo, nos tirando da sequidão e nos colocando debaixo de vida.
É questão de vida. Fala para o osso, começa a andar, vamos para a igreja. Não, nós precisamos fazer da maneira certa. Nós precisamos profetizar. Vamos aprender a profetizar sobre a vida dos nossos irmãos. Eu profetizo vida sobre você. Eu declaro vida, que você se levante pelo poder da glória de Deus, que você enxergue o seu ministério glorioso, que você enxergue os dons do Senhor sobre a sua vida, que você veja o agir de Deus na sua vida, que você contemple a glória do Senhor em você e Deus agindo e transformando a sua vida e a vida de outros através de você. É isso. É uma questão de vida. Deus não manda um osso andar. Deus dá vida. Deus nos dá vida. O Espírito está aqui para trazer vida para nós. Vida. Vida. Trazer jovens para essa igreja. Jovens, juventude, força para as crianças. Gabriel. Muitos meninos. Amém, queridos? Aí ele fala aqui, profetizei, conforme a ordem recebida, o Espírito entrou neles, eles receberam vida e se puseram em pé. Viu? Se puseram em pé por quê? Se posicionaram por causa de quê? Por causa da vida. Por causa da vida. Pense em quem não está aqui agora e comece a profetizar sobre a vida dele. Eu profetizo vida sobre esse osso seco. Essa vida seca. Eu profetizo isso. E Deus quer fazer isso, queridos. Ele continua falando aqui. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. O que Deus tem para nós não é pequeno. O que Deus tem para essa igreja não é pequeno. Pequeno é o diabo, perto da glória de Deus. Pequenas são as aflições, perto da glória de Deus. Essa igreja nasceu no coração de Deus. Ela não nasceu no nosso coração. Ela não foi plantada para a glória do homem. Entenda por que das angústias. Deus está trazendo muitas respostas ao meu coração. A Bíblia diz que nós fomos plantados para a sua glória. Tem um detalhe. A glória, ela é atraída depois do sofrimento, depois da tribulação, depois dessas situações. Muitas das vezes nós passamos por angústias e isso se torna uma atração. Deus vê assim, que vontade de derramar minha glória sobre essa angústia, sobre essa tristeza, sobre essa fraqueza. Você entende, queridos? Assim Deus vê. Porque nós somos chamados para isso. Que vontade! É 1 Pedro, capítulo 5, não está no script. Se eu não me engano, versículo... Vai passando, 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, ou 7, 8, mais um. Ele está dizendo que o mundo está passando pelos mesmos sofrimentos, as mesmas angústias. Aí ele dá essa resposta, no 10. A resposta do Deus de toda a graça. O Deus que faz, que põe, que estabelece, que transforma. Ele diz aqui, olha, o Deus de toda a graça, que o chamou para a sua glória.
depois de vocês terem sofrido por pouco tempo. Quem? Eu me lembrei do Chapolin. E agora? Quem poderá me ajudar? Quem poderá me defender? Ele diz aqui, Ele os restaurará. E a restauração de Deus nunca é na medida que se perdeu. A restauração de Deus nunca é na medida do que se perdeu. Deus não é Deus de restauração na mesma medida. Deus não restituiu a queda do homem, devolvendo a condição de Adão. Deus restituiu a queda do homem, estabelecendo o homem na condição de Cristo. A Bíblia diz que em Adão, muitos foram feitos terrenos, mas em Cristo nós somos feitos celestiais. Vocês estão me entendendo, irmãos? O que é da terra, é de Adão, é terreno. Assim é a restituição de Deus. Sabe, nessa área que você sofreu muito, que você se angustiou muito, restauração. Você pode sorrir? Você entende por quê? Você entende por quê, queridos? Que nós nos gloriamos nas tribulações. Você entende por quê que Paulo falou assim: eu sinto prazer nas angústias, nas necessidades, nas fraquezas, porque quando estou fraco, aí sou forte. Corre. Amém, Jesus. Sumiu o negócio ali? Porque ele não só restaura, ele confirma, ele fortalece e te põe sobre firme alicerce, que aqui não é firme alicerce. Voltando lá em Ezequiel, onde eu parei, se vocês lembram onde eu parei, 37, se eu não me engano, eles se puseram em pé, era um exército enorme, então ele me disse: filho do homem, estes ossos são todos os israelitas. Eles dizem: os nossos ossos se secaram e a nossa esperança desvaneceu. Isso quer dizer que a sequidão vem da ausência da esperança. Mas nós, justificados pela fé, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Tem toda a conexão, queridos, do Espírito nesse contexto. E ele fala assim: olha, fomos exterminados. E Deus, você acha que Deus não é aquele que prepara um caminho no deserto? Eis que estou fazendo uma coisa nova, porventura não percebeis, está saindo a luz. Ele fala aqui, olha, filho do homem, ele diz assim, olha, por isso profetize e diga-lhes que assim diz o soberano Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. Quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e os estabelecerei na sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Falei e fiz.
Quem faz? Ele. A Babilônia é façamos. A Nova Jerusalém é eu faço. Vocês estão me entendendo? Quantos são da Nova Jerusalém? Então fiquem de pé, filho do homem. A segunda parte dessa mensagem fica para o próximo capítulo. Feche seus olhos, queridos. Deus te deu o Espírito Santo para você ser profeta sobre vales de ossos secos. Quantos já podem perceber a vida de Deus restaurando a sua vida? Quantos já podem perceber a glória de Deus agindo em você, arrancando você de uma condição de escravidão e te colocando numa condição de filho? E querido, se você quiser orar no Espírito, porque o Espírito está em você, comece a orar no Espírito. Seja desatado no Espírito nesse momento. Eu declaro sobre sua vida um desatar, uma abertura, uma glória de Deus, em que você pode provar da glória de Deus. Você tem essa expectativa, uma expectativa na glória de Deus, e eu profetizo sobre sua vida, que as áreas que estavam secas na sua vida, começam a receber vida pelo Espírito, no nome de Jesus. Situações mudarão, e a glória do Senhor se manifestará na sua vida, no nome de Jesus. O poder de Deus está aqui, agindo em você, transformando a sua vida. Pai, nós chegamos, graça, Pai, porque nós podemos já ver um exército numeroso de vidas que saíram dos seus túmulos. Que saíram dos seus túmulos. Orama querianda ramassori e calamasso querimato shekerimanagas. Oramalamaceira cantoramas. Oramalabaceri andarás. Deus está restaurando chamados. Deus está restaurando propósito. Deus está restaurando vidas. Deus está restaurando sua saúde. Vai voltar muito mais forte do que estava. Oramaqueri andaramalamachere cantaramais. Ora, malamacê, levanta suas mãos, queridos, e recebe daquilo que vem da parte do Espírito. Deixa o vento soprar sobre sua vida, deixa a glória de Deus acender você. Você é vivo com Cristo, você vive para a glória dEle. Oh, nós te damos graça, Pai, nós te damos louvor por tua bondade. Oh, Senhor, já se faz ouvir a tua voz. Oh, nós podemos ouvir o som dos ossos se ligando, os tendões se juntando. Senhor, pele nascendo. Senhor, coisas novas acontecendo, Pai. Nós te damos graças por isso. Obrigado, Espírito Santo, porque o teu poder está agindo em nós. Oh, tem vida se manifestando, tem glória de Deus se manifestando. Senhor, nós podemos ouvir o som do avivamento, o som da glória do Senhor, porque nós decidimos ouvir a Tua palavra, nós decidimos ouvir o Evangelho, nós decidimos crer na Tua graça, nós decidimos não agir na nossa força, nós decidimos esperar no Senhor, porque no seu tempo é o Senhor quem exalta. Oh, shekara malamase cantora malase. Oh, xeriandaramalasse cantarabash. Oh, Deus está levantando uma igreja que adora em níveis mais profundos. Níveis mais profundos de adoração, de louvor. Que não se move pelas emoções, mas adora o Senhor em espírito e em verdade. Oh, Pai, obrigado, Pai. Oh, aleluia, nós nos gloriamos em Ti, nos gloriamos nas tribulações, nos gloriamos no Senhor, Pai, o Senhor é bom. Oh, nosso Senhor é bom, a Tua misericórdia, o Teu favor dura para sempre. Aleluia. Oh, glória a Deus.